Olá, aprendiz! Bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula de aprofundamento, eu vou mostrar para você aquilo que eu estou chamando de analogia da árvore. Essa analogia da árvore, ela faz uma referência ao que a gente vai chamar de identidade do saber, ou identidade do conhecimento. Essa identidade do conhecimento, ela faz referência também às nossas etapas de estudos. A nossa identidade do saber, ou identidade do conhecimento, reflete aquilo que a gente faz quando a gente estuda no longo prazo. Como assim? Vamos imaginar que o nosso conhecimento vai ser representado por essa árvore. Essa primeira árvore representa um primeiro momento. Então, essa árvore, a segunda árvore e a terceira árvore, elas são a mesma árvore, o mesmo saber, o mesmo conhecimento. Porém, cada uma num nível diferente, cada uma numa etapa distinta de desenvolvimento. Você vai notar que visualmente elas são a mesma coisa, mas conceitualmente cada árvore vai significar algo diferente. Essa primeira, a árvore número 1, ela vai significar para a gente um nível de informação. Como assim? Quando você era criança e aprendeu pela primeira vez o nome de algumas coisas, entre elas você aprendeu o nome de uma árvore, aquela árvore para você era só isso, era só uma árvore, era uma planta, era um vegetal, e você não sabia muita coisa sobre isso. A partir do momento que você aprendeu que aquela coisa grande, cheia de folhas, que na verdade você nem sabia que eram folhas, se chamava de árvore, o seu cérebro começou a identificar outras árvores, as partes dessa árvore, e começou então a fazer uma espécie de diferenciação. E você começou a descobrir que essa árvore não é só uma coisa, ela é uma coisa feita de outras coisas. Ela é feita de folhas, ela tem, por exemplo, um tronco, ela tem raízes e etc. Ou seja, esse teu primeiro conhecimento, esse teu primeiro saber, a nível de informação, ganhou agora uma identidade mais complexa. Ele passou agora a assimilar outras informações. Com essas várias informações assimiladas, a sua árvore agora, o seu saber, o seu conhecimento, ganha o título de ideia. Então, inicialmente, você tinha apenas uma informação. Essa primeira informação, simples e superficial, foi a primeira identidade do seu saber. Então, digamos que esse é você estudando direito, é você aprendendo biologia, é você aprendendo qualquer matéria, qualquer disciplina, qualquer assunto. Inicialmente, você vai apenas saber informação, você vai apenas aprender o vocabulário daquilo. Através do vocabulário, descobrindo o nome das palavras que fazem parte desse saber, juntando essas palavras, você vai criar ideias. E com essas ideias, juntando agora várias palavras, várias concepções, vários conceitos e várias informações, você tem agora uma situação em que esse seu vocabulário ele vai sofrer uma expansão. Nesse momento da expansão, aquela primeira concepção que você tinha de árvore ganhou em complexidade. Você não só sabe agora que uma árvore tem várias partes, como você também consegue diferenciar tipos diferentes de árvore. Então, dentro do mesmo saber, você discrimina e diferencia esses saberes. Num terceiro momento, juntando agora várias ideias e conectando com outras, essa sua concepção de árvore leva você agora a desenvolver o que a gente vai chamar de esquema. Então, nessa terceira identidade, aquela informação que originou uma ideia, virou agora um esquema. E agora, então, você tem um esquema, que basicamente é o quê? São ideias que se conectam com outras ideias e que vão formar agora um grande esquema, que é a terceira identidade, a terceira versão do seu saber. Agora, tendo esse esquema montado, você sabe o quê? Você consegue extrapolar ideias e conectar com outras. Por exemplo, você sabe que a sua árvore tem folhas. E num determinado momento, você sabe que essas folhas são feitas, por exemplo, de células. E você sabe que essas células possuem, por exemplo,
cloroplastos. Nesses cloroplastos acontece a fotossíntese. E assim vai. Então, essencialmente, você consegue conectar ideias e ligar um esquema de conhecimento a outros. Por exemplo, para que você entenda o que eu quero dizer e o significado disso tudo aqui, entenda que, por exemplo, você está aqui pensando numa árvore, então você sabe alguma coisa sobre plantas, sobre botânica. Mas a partir do momento que para você saber de botânica você também precisa saber sobre células, em biologia, por exemplo, você é obrigado a aprender alguma coisa sobre citologia. Citologia é todo um outro universo de conhecimentos. Depende de todo um outro esquema. Mas note que saber citologia me ajuda a saber, por exemplo, botânica. Se eu aprendo um pouco de citologia, eu ouço falar do cloroplasto, que me lembra a fotossíntese e que tem a ver com outra parte da biologia chamada de bioenergética. Essa parte de bioenergética me faz pensar em respiração, fotossíntese e outras coisas. E tudo isso pode me levar a um outro esquema de ecologia. Então perceba que, sabendo um esquema sobre essa árvore, isso me obriga a conectar com outro e com outro. Por fim, então, o que nós temos aqui? Nessa nossa analogia da árvore, falando sobre essa identidade do saber, o que é interessante que você perceba? Que o nosso conhecimento se constrói dessa forma, com pequenas partes que vão tornando-se mais complexas e que chegam no terceiro momento de diferenciação e conexão. Então, se num primeiro momento você tem a formação de um vocabulário, num segundo momento você expande esse vocabulário. E nesse terceiro momento acontece a etapa principal, chamada de diferenciação. Nessa diferenciação, você vai fazer o quê? Se você é um estudante de concurso, de vestibulares, e que tem que se diferenciar de concorrentes, isso aqui vai representar para você suas 3 etapas de desenvolvimento. No início do seu processo de estudos, você desenvolve todo um vocabulário científico e acadêmico, por exemplo. Num segundo momento, realizando exercícios, colocando em prática tudo que você aprendeu aqui, você expande esse conteúdo. E num terceiro momento, com revisão, diferenciação, exercícios, você se diferencia do seu concorrente. E esse é o ponto que pode fazer toda a diferença em processos seletivos. Nos pré-vestibulares, por exemplo, fala-se muito, que quem tenta fazer vestibular para medicina tem que pensar num projeto, às vezes, de 3 anos de estudo no cursinho, ou, no caso, 3 anos de estudo no ensino médio. O que seriam esses 3 anos? Justamente essa dinâmica de formação de vocabulário científico, expansão e diferenciação dos concorrentes. Nessa analogia, então, a gente pode pensar que o nosso conhecimento é como se fosse uma grande árvore. Inicialmente, nós temos o nosso conhecimento básico que vai formar o tronco dessa árvore. Isso seria a nossa língua materna. A linguagem é a nossa primeira barreira para conhecer alguma coisa. A partir da linguagem, a gente vai aprendendo algumas coisas novas que vão formando galhos de conhecimentos. Você aprende ciências, você aprende matemática, você aprende alguma coisa dentro da área de humanas e etc. Então, à medida que você vai aprendendo aquelas matérias básicas lá no seu ensino fundamental, você vai aprendendo o essencial para começar a formar esses galhos. Você vai aprendendo um pouco mais sobre ética, sobre fundamentos da sociedade e tudo aquilo que forma e tudo aquilo que vai fazer parte da formação de um sujeito. A partir do momento que você passa a estudar cada vez mais certos assuntos, você vai diferenciando galhos dentro desses assuntos. Digamos que esse galho seja o galho das ciências. Esse galho menor que vai aparecendo aqui, por exemplo, pode ser todo o galho de conhecimento da biologia e que depois vai se ramificando em áreas cada vez mais específicas. Quanto mais específico, mais profundo é um conhecimento sobre algo. Então imagine-se, por exemplo, numa situação em que você tem aqui uma base, que é a sua língua,
que depois expande em galhos principais que você forma durante o seu ensino fundamental. Nesse ensino fundamental, você cria toda essa base para que a sua árvore do conhecimento possa expandir. À medida que você vai aprendendo coisas novas, você vai expandindo esses galhos no seu aprendizado. E ele vai se tornando cada vez mais complexo. Agora é importante você notar o seguinte: se você quiser continuar aprendendo cada vez mais e desenvolvendo cada vez mais esses galhos, é importante que você sempre lembre que lá embaixo existem as suas raízes. Essas raízes, elas vão servir para quê? Para sustentar tudo isso. Então, muitas vezes é importante você relembrar que existem essas raízes para que você volte aos conhecimentos básicos. Muitas vezes, quando você tem dificuldade para aprender uma coisa nova, como por exemplo algo numa área de especialização ou um detalhe sobre alguma coisa muito específica, é porque talvez o seu galho esteja quebrado, talvez tenha faltado alguma coisa aqui para que esse conhecimento possa florescer nesse ponto e se desenvolver. Então é sempre importante você fazer o quê? Voltar para as raízes, ou então criar novos galhos. Muitas vezes quando você não consegue aprender uma coisa nova, é porque falta algo na sua origem. Então, nessa nossa analogia, vamos imaginar sempre que o nosso conhecimento é uma árvore em crescimento, em desenvolvimento. Imagine que esse tronco principal é a sua linguagem, é a sua língua-mãe, e aqui são os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Cada galho principal maior seria um conhecimento adquirido no ensino médio. E aí, digamos que você tenha feito, por exemplo, uma graduação na área de medicina. Você começa a pegar toda essa região de ciências e desenvolver cada vez mais. E aí você começa a desenvolver especialmente toda a parte de conhecimento sobre seres humanos, sobre anatomia, fisiologia e saúde humana. Lá pelas tantas, você faz uma residência e se especializa em área como, por exemplo, a parte de coração. Você se torna um cardiologista. Então, tudo que há para saber sobre o coração representa esse galho menor ainda. E a partir do momento que você se especializa mais ainda em alguma coisa sobre o coração, você vai criando um galho cada vez mais específico. E quanto mais você sabe sobre algo, mais ele se desenvolve. No entanto, quanto mais você se especializa num assunto, menos você olha para os outros. Então, é interessante também você não perder de vista que todos os outros galhos podem também se desenvolver. Claro, você não vai abrir mão de uma especialidade, mas não esqueça que outros conhecimentos podem fazer parte desse conhecimento maior. E quanto mais complexa for a sua árvore, mais complexo é o seu saber.